Fala galera, aqui é o Alan Lopes, diretamente do meu Cafofo na Alemanha. A Alemanha que também é conhecida pelo frio, e não tem nem nada para falar sobre isso não, só que tá frio mesmo e é um desabafo. Hoje eu vim aqui trazer para você cinco dicas para você alcançar todos os sonhos que você tiver na sua vida. Isso eu implementei na minha vida, deu muito certo e hoje eu posso falar para você que estou vivendo um sonho. Então já deixa aquele like de confiança, aquele like que você confia que o conteúdo vai ser top e se inscreva no canal porque vai valer muito a pena. Eu vou estar sempre trazendo para vocês conteúdo diretamente da Alemanha, tudo que é de novo sobre empreendedorismo, que eu vejo a galera aplicando aqui na Alemanha, eu vou estar trazendo para o Brasil, tudo fervendo diretamente do forno, para você aplicar as estratégias aí no Brasil e com certeza conseguir converter isso em dinheiro. Lembre-se, quando uma estratégia ela é traduzida de uma língua do exterior para o português no Brasil, significa que isso já é ultrapassado. E a galera que já sabe outra língua e viu isso aí de fora, ela vai aplicar isso no país e com certeza vai ganhar muito dinheiro com essas dicas. Então segue o canal, se inscreva, deixa o like de confiança e vamos para o vídeo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Sonhos, basicamente, é uma das palavras que eu mais gosto no dicionário, porque ela basicamente está descrevendo algo que ainda não existe, algo que ainda não aconteceu, mas que alguém já está idealizando dentro da cabeça. E quando trazer isso para a realidade, alguma coisa irá mudar na sociedade. Seja você ter um sonho de comprar uma casa própria, seja você ter um sonho de fazer uma faculdade, seja você ter um sonho de ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Sempre quando você materializa isso, alguma coisa no mundo muda. Mas a verdade é o quê? Que muitas pessoas elas somente têm grandes sonhos, porém os sonhos delas ficam cada vez mais longe e cada vez mais longe e parece que são impossíveis de ser alcançados. Eu já tive muitos sonhos como esse e, para ser sincero, eu, por não saber como materializá-los, eu perdi muito tempo da minha vida patinando, literalmente, até eu conseguir achar o melhor caminho e uma das melhores formas de conseguir fazer com que esses sonhos, que aquele negócio que você sonhou, você talvez dormindo teve essa ideia na sua cabeça, ela viesse para a realidade e fazesse com que eu chegasse onde eu estou hoje. Hoje eu moro na Alemanha, hoje eu sou formado em engenharia mecânica. Depois que eu comecei a seguir esses 5 passos para conseguir alcançar os meus sonhos, todas as coisas começaram a acontecer de forma mais rápida, na verdade muito mais rápida. Então preste atenção nas 5 dicas. Como sempre, a última vai ser a mais importante para prender a sua atenção até o final do vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Dica número 1. Não ligue para a opinião dos outros. Quando você liga para a opinião dos outros, basicamente o que você está fazendo é colocando a opinião deles em frente ao seu sonho. Quanto mais você ouve elas falando, começa a construir um muro, que esse muro uma hora ele vai acabar te sufocando e você vai ficar cada vez mais longe dos seus sonhos. Então você precisa aprender 2 tipos de opiniões, que a gente chama de feedback construtivo e feedback desconstrutivo. A minha dica para você, quando você tiver um feedback desconstrutivo, basicamente vem naquela opinião de fora para dentro, o que você precisa fazer é o quê? Diminuir o som externo e começar a crescer a voz interna, a voz que te motiva todo dia a acordar cedo e colocar o seu objetivo em prova. Então, quando você tiver um feedback desconstrutivo, faça com que as vozes externas silenciem e cresça a sua voz interior. Porém, nós também temos um feedback construtivo e esse daí ele é sempre bem-vindo. Então, mesmo que ele soe negativo, tenta analisar, analise o que a pessoa falou e começa a aplicar isso na sua vida se for relevante. Lembre-se, sempre, se for relevante. Se não for relevante também, esquece. Joga fora, aumente a voz interior e vai para cima. Normalmente o feedback construtivo nós conseguimos alcançar através de pessoas que já trilharam o mesmo caminho que a gente ou que são muito experientes com algum tópico que você tem tido problema. Então nesse momento o feedback construtivo é a melhor coisa que você pode receber. E todas as pessoas que têm menos resultado que você, normalmente os feedbacks dela não irão agregar muito. Então, aquele negócio, voz interior lá em cima, beleza? Dica número 2. Nós somos seres humanos
Estamos sempre em constante modificação. A natureza está se modificando, tudo está se modificando, os business estão se modificando. Então, por que você pensa que é uma coisa boa você criar um rótulo? O rótulo basicamente é quando aquele tipo de pessoa ela fala: eu sou isso, eu sou engenheiro, eu sou médico. Quando eu crio um rótulo, basicamente o que eu estou falando é: eu sou isso. E quando você faz isso, você basicamente se restringe ao mundo. O que eu sempre ouvi do meu pai, e demorou para eu entender isso, é o quê? Ele falou o quê? Alan, estude bastante, curse sua engenharia, mas eu vejo muitos engenheiros que depois de formados, parece que a faculdade serviu somente para colocar nele esse negócio aqui. Eu não sei o nome desse negócio. Esse negócio de cavalo que você consegue somente olhar para uma direção. E aí quando a pessoa faz um mestrado, um doutorado, e quando vê elas são tão específicas que qualquer coisa que acontece fora desse mundo, elas acabam não se aceitando. Elas começam a pensar: nossa, mas eu estudei isso. Nossa, mas eu sou especialista nisso. Por que eu vou fazer isso então? Então, o que acontece? Ao criar esses rótulos, você acaba se limitando. A faculdade, ela deve servir para você de uma forma de abrir o seu horizonte. Fazer com que você seja uma pessoa mais aberta, receber mais desafios e conseguir alcançar lugares jamais alcançados. Então, quando você se restringe à sua formação, você basicamente está dizendo para o mundo: eu já sei o que eu preciso saber e eu vou fazer isso até o final da minha vida. Uma decisão que você tomou quando você provavelmente tinha 18 anos de idade. Então, talvez o mundo ele vai te mudar um pouquinho e vai falar: ó, você é um engenheiro, mas você pode usar sua engenharia de outra forma. Então é isso. Não se restrinja. Use a sua graduação para abrir os seus horizontes. Eu mesmo já passei por essa situação, onde um dos colegas meu da faculdade, ele falou: Alan, você é tão inteligente, você é tão estudioso, você foi tão bom na sua graduação, então por que você está fazendo vídeos para o YouTube? E a minha resposta é básica: eu posso fazer muito mais do que eu fui ensinado. Eu trabalho com engenharia, mas isso não me impede de fazer outras coisas. Dica número 3, não procrastine. Essa é a coisa que mais existe no mundo. É a coisa que mais forma medíocres no mundo. Então, corra da procrastinação. Procrastinação basicamente é o ato de você postergar o que você poderia estar fazendo agora. Então, você tem vários planos, porém você acaba colocando coisas que não são importantes na frente desse plano. E aí quando você vê, você está ficando cada vez mais velho e o tempo não volta. Então utilize cada segundo da sua vida empregando no seu sonho. Pensa assim: quanto tempo você tem empregado no seu sonho? Você está empregando 0 minutos por mês nele? Está esperando um dia perfeito para você começar? Você está usando 10 minutos do seu dia? Você está utilizando 1 hora do seu dia? Imagine se você utilizar 1 hora por dia somente dedicando aos seus sonhos. No final do ano você vai ter 365 horas investidas no seu sonho. E isso parece ser pouco, mas ele equivale a muito, muito, muito tempo. Eu posso te garantir, eu já trabalhei com vários grandes projetos e eles demoraram menos do que 365 horas para acontecer. Projetos muito grandes e envolvendo diversa nacionalidade, um projeto multinacional. E eu posso te garantir, 365 horas é muito tempo. Você vai conseguir se você fizer isso. Dica número 4. Sai de perto da sua família. Já ouviu aquela famosa frase que os pais costumam dizer: filho, enquanto você estiver debaixo do meu teto, minha casa, minhas regras. Isso já deixa bem claro que quando você quer crescer e ter a sua opinião totalmente diferente da dos seus pais, totalmente diferente da dos seus amigos, totalmente diferente da sua família, totalmente diferente do lugar onde você trabalha, você precisa sair dele. Imagina que o sonho de todos os pais, todos os familiares, é ver membros da família se formando, por exemplo, em medicina, sendo engenheiros, sendo pessoas com uma alta graduação. Esse é o sonho de toda a família, porém, nem sempre esse é o nosso sonho. Então, quando você tem um sonho diferente, pode ser que crie um ambiente pesado dentro da sua casa. Graças a Deus, eu nunca tive problema com meus pais referente à falta de apoio, pois eles sempre me apoiaram muito. Mas eu posso lhe dizer que nós discordamos várias vezes de pontos, pensávamos diferente. E isso
basicamente mostra claramente que quando você pensa diferente, você acaba criando atrito. Então é melhor você estar no seu lugar para você seguir a sua vida. Nós brasileiros temos a cultura de que o filho ele mora por vários e vários anos debaixo das asas dos pais. Porém, essa é uma atitude que não são em todos os países do mundo que acontece. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ou aqui na Alemanha, as coisas são diferentes. Normalmente, após 18 anos de idade, o filho ele já tem aquela vontade de sair de casa e os pais também querem se verem livres. Então, eles dão total apoio, total motivação para que os filhos eles realmente vão para o mundo e conquistem o mundo. Então, por isso, você encontra alemães com 20, 18, 19, 22 anos e eles já têm um pensamento totalmente estruturado, moldado, cheio de responsabilidades e compromissos, a quais eles respeitam, eles fazem realmente acontecer. Isso é uma experiência que aconteceu comigo aqui, onde minha esposa alemã, com 19 anos, ela tomou a decisão de ir para o Brasil para morar por um ano. Eu posso assegurar que os pais dela foram super animados com a boa notícia e ainda falaram: é bom que você vai para o Brasil porque nós temos mais um país para visitar. Agora, responda aí nos comentários o que aconteceria se você falasse isso para os seus pais, qual que seria a resposta deles? Então deixa aqui no comentário que eu quero saber. Então, saia de perto da sua casa, crie responsabilidade, seja dono do seu próprio nariz e você vai começar a enxergar as necessidades do mundo e você vai ver que se você não batalhar, se você não der duro, você não vai alcançar seus sonhos. Então, basicamente, essa foi a maior lição que eu tive quando eu vim para a Alemanha em 2018. Então, aprendi muito com essa experiência, isso realmente abriu muito a minha cabeça e eu tenho certeza que isso pode fazer também mudar a sua cabeça. Então pense, a galera que mora em república, a galera que muda por causa da faculdade, a galera que se muda para fazer o intercâmbio, eles com certeza têm uma maior maturidade do que as pessoas que ficaram somente morando com as suas próprias famílias por um longo tempo. Dica número 5. Você deve estar pensando, mas e se eu não tenho dinheiro? Como é que eu faço para eu conseguir sair da casa dos meus pais? Você precisa aprender a poupar dinheiro. Quando você aprende a poupar dinheiro, basicamente sua conta bancária ela vai começar a engordar. E você, com uma conta bancária gorda, você tem condições suficientes para você bancar todas as loucuras que você vai fazer na vida. Loucuras boas que eu tô falando. Então, se você tiver uma ideia de fazer um negócio, você precisa ter dinheiro na mão. Se você tiver a ideia de morar em outro país, você precisa ter dinheiro na mão. E eu acho que isso já é muito claro, que muitas pessoas elas não conseguem concretizar os sonhos delas por falta de dinheiro. Então, essa é realmente uma realidade no Brasil. Muitas pessoas têm esse problema. E também existe também um outro grupo, que são as pessoas que elas não têm dinheiro, mas elas poderiam ter. Porém, elas gastam dinheiro comprando carro, fazendo financiamentos muito longos, comprando coisas que não precisam tanto. Entendeu? Então, sempre tenha dinheiro no bolso, porque quando você tem dinheiro no bolso, você tem uma certa liberdade a mais para fazer as coisas que você acha que seja necessário. Então, agora o resumo. Se você não ligar para a opinião dos outros, não deixar os rótulos te prenderem, não procrastinar, sair debaixo do teto dos seus pais para começar a construir a sua vida enquanto é novo e engordar sua conta bancária, você estará pronto para realizar o seu tão sonhado sonha. Então, preste atenção nessas dicas, comece a aplicar na sua vida isso. Veja o que foi importante para você, veja o que não foi, faça o seu filtro. E aí eu tenho certeza que você vai moldar esse conteúdo que eu estou te passando e você vai alcançar o seu sonho. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo para que mais pessoas também vejam esse mesmo conteúdo que você está vendo e mude o pensamento delas sobre o que eles podem fazer no futuro. Já aproveita essa chance também, já explode aqui o botão de inscrição, se inscreve no canal, não perca conteúdo e se você quiser saber sobre mais coisas do que tem acontecido aqui no meu dia a dia, segue lá meu Instagram, lan_lps. Também está escrito aqui na descrição do vídeo. Então, esse é o vídeo de hoje. Alan Lopes, diretamente da Alemanha, trazendo um conteúdo massa novamente para você. Valeu!